A automedicação é o ato de tomar remédios por conta própria sem orientação médica, que na teoria é o profissional responsável por receitar as medicações com a dosagem adequada para cada paciente. A reutilização de receitas médicas antigas também pode ser considerada como automedicação. Na grande maioria dos casos, o que leva uma pessoa a se automedicar é a busca do alívio imediato de alguns sintomas, podendo trazer consequências mais graves do que se imagina. A falta de recursos orçamentários adequados ao SUS e também com o número insuficiente de médicos nas unidades de saúde em algumas localidades podem estar associados a um aumento nos índices da automedicação. Objetivos. O uso irracional de medicamentos é um problema mundial muito complexo. O nosso projeto visa evidenciar doenças causadas pelo uso de medicamentos de maneira abusiva, avaliar como a população adquire, armazena e utiliza tais medicamentos, promover a educação e conscientização para o uso racional e com acompanhamento de um especialista, esclarecer que o uso irracional pode favorecer intoxicação, falta de eficácia, dependência, mascaramento ou resistência. Bom, chegando aos cuidados que se deve ter com medicamentos em relação a prejuízos à saúde, os medicamentos, quando usados corretamente, têm a função de auxiliar na melhora de doenças e também no bem-estar do indivíduo. Porém, quando é utilizado de forma indevida, podem trazer prejuízos à saúde, como, por exemplo, intoxicações que podem ser acarretadas até mesmo por uma overdose de substância no organismo, e também o caso das interações medicamentosas que podem anular ou potencializar o efeito de um desses remédios. Além disso, o uso incorreto dos medicamentos pode mascarar o diagnóstico correto da doença, causando até mesmo um possível agravamento do caso. E entre esses fatores negativos, existem alguns outros fatores negativos da automedicação, e eles são reações alérgicas, dependência do remédio e até mesmo a resistência ao medicamento, que como podemos ver muito, acontece nos casos dos antibióticos, que pode prejudicar a eficácia de tratamentos e infecções futuras. Portanto, algumas providências são válidas a se tomar para que não ocorra esses efeitos, como, por exemplo, a verificação do prazo de validade dos medicamentos, não utilizar a mesma receita médica mais de uma vez, pois o medicamento que foi usado antes pode não ser correto hoje, a utilização do medicamento apenas com prescrição médica, não utilizar os medicamentos indicados por vizinhos e amigos sem uma prescrição, sem o auxílio de um médico e não fazer a interação de medicamentos sem a devida orientação. Intoxicação medicamentosa. Sintomas da intoxicação por medicamentos. Identificar os sintomas de uma possível intoxicação por remédios é essencial para prestar o socorro necessário, principalmente quando se trata de crianças e idosos, cuja saúde é mais delicada. Alguns sintomas são imediatos, enquanto outros podem aparecer dias depois da ingestão da substância. A intoxicação medicamentosa ela apresenta alguns sintomas, como sudorese, diarreia, vômito, tontura, palpitação, mudança brusca de comportamento, aumento da salivação e sedação. Interações medicamentosas são modificações dos efeitos de um fármaco, decorrentes do uso recente ou simultâneo de outro ou mais fármacos. Pode aumentar ou diminuir os efeitos de um ou ambos medicamentos, tendo grande chance de ocorrer efeitos adversos e a falha terapêutica. Raramente, os médicos podem utilizar interações medicamentosas previsíveis com o objetivo de produzirem o efeito terapêutico desejável, como, por exemplo, a coadministração de lopinavir e ritonavir a pacientes infectados por HIV. Altera a biotransformação do lopinavir, aumentando sua concentração sérica e sua eficácia. Na duplicação terapêutica, tomam-se ao mesmo tempo dois fármacos com propriedades semelhantes e que possuem efeitos aditivos. Por exemplo, a ingestão de benzodiazepínicos para a ansiedade e outro benzodiazepínico para a insônia, que ao deitar-se pode ter efeito cumulativo, levando à intoxicação.
As interações medicamentosas envolvem farmacodinâmica e farmacocinética. Nas interações farmacodinâmicas, um fármaco modifica a sensibilidade ou a resposta dos tecidos a outro fármaco, por ter o mesmo efeito agonista ou efeito bloqueador, antagonista. Habitualmente, esses efeitos ocorrem no nível do receptor, mas podem ocorrer no nível intracelular. Nas interações farmacocinéticas, um fármaco modifica a absorção, distribuição, ligação às proteínas, biotransformação ou a excreção de outro fármaco. Assim, ocorre a modificação da quantidade e a persistência do fármaco disponível nos locais dos receptores. As interações farmacocinéticas alteram a magnitude e a duração do efeito, porém não o tipo do efeito. Esse tipo de interação é com frequência previsível com base no conhecimento dos fármacos individuais ou detectado pelo monitoramento das concentrações dos fármacos ou dos sinais clínicos. Os medicamentos mais comuns na automedicação no Brasil são analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, antitérmicos, descongestionantes nasais, expectorantes, antiácidos e antibióticos. Alguns dos exemplos de anti-inflamatório seriam ácido acetil salicílico, ibuprofeno, nimesulida e diclofenaco. Alguns exemplos de analgésicos e antitérmicos, dipirona e paracetamol. De relaxantes musculares, ciclobenzaprina, carisoprodol e orfenadrina. E alguns exemplos de expectorantes, acetilcisteína, cloridrato de ambroxol e iodeto de potássio. A importância do acompanhamento profissional. A automedicação é perigosa e, por isso, é importante o acompanhamento de um profissional da saúde. O acompanhamento é realizado para evitar qualquer problema de saúde decorrente ao uso indevido dos medicamentos e promover a saúde e o bem-estar do paciente, pois assim o paciente adere melhor ao tratamento e tem uma melhora mais significativa, evitando problemas como interações medicamentosas, pois muitos pacientes utilizam medicamentos de uso contínuo que podem gerar interações indesejadas, alergias, pois muitos pacientes possuem alergias e não sabem, efeitos adversos e colaterais, controle de horários, dosagem e entre outros. Vale também destacar que quando a atenção farmacêutica é dada, o paciente se sente mais acolhido e conseguimos conscientizá-lo sobre os riscos da automedicação. O resultado do nosso projeto foi obtido através do levantamento de dados contidos em nosso formulário. Este formulário foi divulgado e nós tivemos um total de 141 preenchimentos. Nele foram coletadas as seguintes informações: a idade, gênero, grau de formação educacional, se fez ou não uso de medicamentos nos 12 meses antecedentes à pesquisa, se os medicamentos utilizados foram com prescrição de um especialista ou não, se recorreram à automedicação nos 12 meses antecedentes à pesquisa, quais foram os sintomas e sinais que apresentava quando se automedicou pela última vez, quais foram os motivos que levaram à automedicação, ao invés de se consultar diretamente com um especialista, por quanto tempo este medicamento foi utilizado, se a automedicação foi indicada por alguém, se procurou, algum tipo de informação sobre o medicamento antes de se automedicar, se possuem conhecimento sobre os riscos que a automedicação pode causar e também se houve o surgimento de algum problema que está relacionado à automedicação. Nos números dos resultados em si, a idade entre 18 e 30 anos foi a que mais teve prevalência nas respostas, com 48,2%. Em seguida, tivemos adultos entre 31 e 40 anos, com 21,3%, e 41 a 50 anos, com 19,9%. O gênero prevalente na pesquisa foi o feminino, com porcentagem de 68,1%. O grau de formação educacional teve 59,6% de votos em ensino superior, 36,9% no ensino médio e 3,5% do ensino fundamental. 91,5% das pessoas utilizaram medicamentos nos últimos 12 meses antecedentes à pesquisa, e cerca de 63,8% foram sem a prescrição de um especialista. Em relação à prática da automedicação nos últimos 12 meses, 40,4% relataram que fizeram uso algumas vezes, 25,5% muitas vezes, 19,1% raras vezes
e 14,9% não se automedicaram. Os sintomas mais apresentados para realizarem a automedicação foram dor de cabeça, dor de dente, alergias e enxaqueca. Os motivos para praticarem a automedicação foram praticidade, dor frequente, sintomas que já haviam sido diagnosticados anteriormente e tratamento médico ineficiente. Em relação ao tempo de utilização dos medicamentos, 45,4% foi de 1 a 2 dias, 22% de 3 a 4 dias, 8,5% de 5 a 6 dias e 11,3% de 7 dias ou mais. Sobre as indicações, 61,7% alegaram já possuir o medicamento em casa, 29,1% foi por indicação de familiares, 12,1% por indicação de profissionais da saúde não médicos, 10,6% por amigos e 5% influenciados por programas de TV ou internet. As informações sobre os medicamentos foram consultadas na bula, 42,6%, na internet, 35,5%, através de familiares, 24,1%, profissionais da saúde não médicos, 17,7% e amigos, 6,4%. 85,1% dos entrevistados alegaram ter conhecimento sobre os riscos da automedicação. 87,2% relataram não ter tido problema algum relacionado à automedicação, 0,7% tiveram alergias e 0,7% apresentaram diarreia. Analisando o assunto da automedicação de uma forma geral, chegamos à conclusão que a ingestão de medicamentos sem o acompanhamento adequado é perigoso por possuir vários riscos à saúde, como, por exemplo, a intoxicação. Portanto, o acompanhamento médico é importante em diversos aspectos, como ajustes de dosagem, intervalo de tempo, por quantos dias o remédio será administrado e qual o melhor tipo de medicamento. A praticidade e a insatisfação com o atendimento recebido nos serviços de saúde são os motivos prevalentes que levam as pessoas a se automedicarem.